Pois é, só virtualmente para a gente se encontrar, né? Você vai bem? Eu vou, graças a Deus, muito bem. Estou Que grávida de beleza. meses, muito feliz. Eu, Aí só um eu soube da pouquinho novidade. Meus preocupada. parabéns. Muito Você já obrigada. sabe se é menino ou menina? É o Pedro. É o Pedro. Olha que beleza. Parabéns, viu? Seja Obrigada, bem-vindo. obrigada. Amém. Muito obrigada e primeiramente eu queria te agradecer, né, pelo seu tempo, em, que eu sei que é super precioso. Vou te apresentar aqui para o meu pessoal e agradecer pela cortesia, né, pelo prazer de poder conversar com você. Para quem não sabe, gente, eu conheço o Dr. Gilberto Natalini, que além de um médico renomado, ele é vereador do PT, que é o Partido Verde, e eu conheço o trabalho dele, eu conheço ele pessoalmente, eu sei do trabalho sério que ele desenvolve, e principalmente nesse momento de pandemia, né, que a gente está bem, assim, com medo, a população muito dividida aí, né, alguns querendo a economia, querendo a vida, e não deveria existir essa mudança, né, essa divisão, e eu falei, por que não chamar um médico e político para tirar algumas dúvidas, né? Eu tenho muitas dúvidas, principalmente nesse momento que eu estou grávida, né? E eu gostaria de saber se você. Eu tenho algumas perguntas, o pessoal me mandou perguntas aqui, e eu queria muito poder contar com a sua ajuda. Eu sei que o Dr. Gilberto Natalini, ele desenvolve um trabalho incrível, é um médico ativo, ele faz um trabalho voluntário lá no Cangaíba, depois ele vai até contar um pouquinho para nós. Então, eu queria saber se você pode nos ajudar aqui respondendo dúvidas, tanto como médico como político. Eu vou querer saber algumas coisas que a Câmara está desenvolvendo, né? E, primeiramente, muito boa tarde para quem está entrando agora, muito obrigada. E, Nathalie, a minha primeira pergunta para você, vou deixar você se apresentar. Eu já o conheço, mas meu público talvez não. E como médico, antes de entrarmos na parte mais que é sua, que você domina, né? O Natalino é um grande ativista, um grande defensor do meio ambiente, é o que me faz a minha conexão com ele, né? Antes de saber os impactos no meio ambiente, na política, eu queria saber, como médico hoje, quais são as principais recomendações dos cuidados que nós devemos ter durante essa pandemia. Bom, mais uma vez quero te cumprimentar, parabenizar pela gravidez. É um momento especial na vida de uma mulher, na vida de um casal. Vira uma criança, né? O Pedro está vindo aí, com a graça de Deus, né? Amém. E também cumprimentar seus seguidores aí, seus amigos do Instagram, né? As pessoas que gostam de você, que te seguem. É uma honra muito grande para mim estar aqui. Pois então, nós fomos alguns meses atrás surpreendidos com a expansão desse vírus, o coronavírus, né? Que é o novo coronavírus chamado, porque coronavírus tem vários linhagens de coronavírus. Então, por isso ele recebeu o nome de novo coronavírus, que é um micro-organismo muito pequeno, muito, assim, do ponto de vista de tamanho, insignificante. Na verdade, não é nenhuma forma de vida, né? O vírus, ele é um RNA, ele é a metade de uma forma de vida, né? Mas ele precisa da célula humana, da célula viva, ou da célula de um animal, ou da célula humana, para se replicar, para se reproduzir, para dar continuidade à sua caminhada aí, né? E quando ele faz esse ataque às nossas células, ele obviamente causa transtornos, causa sintomas, causa malefícios e pode levar à morte. Então, ele surgiu na China, como todo mundo sabe, provavelmente ele veio por conta da infecção de animais que os chineses comem, que foram infectados pelo morcego, por um morcego lá, né, um morcego que é o hospedeiro primeiro do vírus,
E tem uma teoria de que ele escapou de um laboratório na China e que esse é um vírus de laboratório e tal, mas o que a maioria da ciência, dos cientistas, está acreditando é que ele veio, de fato, de um desequilíbrio ambiental, onde o morcego contaminou o mamífero, o ser humano comeu o mamífero, se aproximou do mamífero e acabou se infectando. E dali teve toda aquela confusão lá na China. E depois, obviamente, como o mundo hoje é um mundo globalizado, ninguém fica mais na sua paróquia, todo mundo vai para a paróquia dos outros, né? Um vai e vem danado aí, que a humanidade está fazendo nesse mundo, foi levado para a Europa, foi levado para os Estados Unidos, para a América Latina, e agora, por último, foi levado também para a África, né? Na África também já tem os casos. Então, hoje ele já é um vírus global. Ele é um vírus que tem uma predileção pelo aparelho respiratório. Tem vírus que têm predileção pelo intestino, outros têm predileção pelo próprio sangue, outros têm predileção pelo cérebro e pelas meninges. Cada micro-organismo, ele prefere uma parte ele faz uma infecção generalizada, quer dizer, ele circula no organismo todo, mas ele vai principalmente se instalar na garganta, né, na orofaringe, como a gente chama, nos tubos respiratórios, traqueia, brônquios e, fundamentalmente, onde ele vai fazer estrago mesmo, é lá no finzinho do aparelho respiratório, que são nos alvéolos, melhor ainda, entre a célula alveolar, que é aquela bolinha que o ar vai para poder trocar com o sangue, entre aquela bolinha e o sangue, tem um tecido ali chamado intersticial, né? Um tecido conjuntivo, como a gente chama, é ali que o vírus vai dar inflamação. É ali que ele cria um edema, né? Um inchaço, vamos chamar assim, entre o vaso sanguíneo e o alvéolo, dá uma inflamação, aquilo endurece e ele não permite a troca do oxigênio com o CO2. A pessoa, então, é aquilo que os médicos estão chamando, e os pacientes também, de morrer afogado no seco. A pessoa vai tendo aquela dificuldade respiratória. Esse é o final da doença. Antes de causar isso, e é um número menor de pessoas que vão chegar a isso, principalmente os idosos e as pessoas que têm algum tipo de doença que a gente chama de comorbidade, como diabetes, a pressão alta e outro, enfisema pulmonar, bronquite. Antes de chegar nisso, ele começa com os sintomas da orofaringe. Então, ele começa como se fosse uma faringite viral. Quem já não teve uma faringite viral, né? Todos nós já tivemos. Começa a doer a garganta, começa a ficar arranhando a garganta, dá aquela tosse seca, febre alta, 38, 38,5 por vários dias, e aí depois, em seguida, ele vai descer e se instalar no pulmão, produzindo, então, a pneumonite viral, como a gente chama, né? É uma pneumonia especial, pneumonite viral que pode botar a pessoa na UTI, a pessoa tem que respirar por ventiladores, o ar tem que entrar com pressão para poder atravessar aquela inflamação toda e o oxigênio chegar no sangue. Sem oxigênio no sangue, a gente não vive. É igual você ter uma caldeira que não tenha carvão lá para ter fogo para esquentar a água. O oxigênio é o combustível do nosso corpo, que vai produzir energia para manter a nossa vida. Essa é a fisiopatologia do vírus, explicando assim de maneira bem simples, para que todos possam entender. Ufa, é de dar medo mesmo, né, Nataline? Mas obrigada, finalmente eu ouvi uma explicação aí bem técnica e simples ao mesmo tempo, né? Tem várias pessoas fazendo perguntas, assim, da área política, mas eu ainda queria ouvir um pouco mais do médico, doutor Nataline, antes de adentrar na parte política. Vocês podem me mandar perguntas, eu vou tentar fazer todas que eu puder aqui, e nós estamos ao vivo no Facebook também, no Facebook da página do Dr. Gilberto Nataline, no meu. Mas vamos lá. Falamos aquela palavrinha que me assusta tanto, né? Todos já falei aqui que eu estou grávida. Grupos de risco, Nataline. Eu sei que hoje eu sou um grupo de risco, né?
Qual é a sua opinião? As pessoas do grupo de risco, você me falou sintomas, né? Só que eu ouço nas notícias, no momento, que não é só grupo de risco. Tem muitos jovens, óbitos de jovens, outras pessoas pegando. Então, existe isso mesmo? Só as pessoas de grupo de risco estão em risco ou todos têm que se prevenir? É algo que vai atingir a população inteira? O que você recomenda para a gente se prevenir? Olha, grupo de risco é aquela pessoa que, pegando a doença, ele vai ter maior facilidade para evoluir de maneira pior, vamos dizer assim, né? Quer dizer, quem está no grupo de risco tem mais chance de morrer, vamos dizer assim, certo? Agora, para contaminar-se com a doença, qualquer um pode se contaminar. A gente está cansado de ver jovem de 15, 20 anos, 25 anos, inclusive alguns jovens de 30 anos, 35 anos, 39 anos, algumas pessoas mais jovens que faleceram com a doença. Hoje mesmo recebi uma notícia de um moço com 38 anos que pegou a doença e foi a óbito. Então, quer dizer, grupo de risco é aquela faixa que tem mais possibilidade de evoluir mal na doença. Agora, nós temos relatos de criança, até de recém-nascidos, que pegaram, não pelo parto, pegaram criança com 1 ano, que ficaram com a virose, ficaram infectados com coronavírus. É claro que esses, os mais jovens, né, os adolescentes e tal, por ter um pulmão mais saudável, por ter uma fisiologia mais conservada do que as pessoas que fumante, né, bronquítico, diabético. O diabético tem lesões no sistema circulatório, nas arteríolas. A diabetes ela vai destruindo o sistema circulatório. Então, quando já tem dificuldade na circulação do sangue, ainda pega um bichinho desse aí, né? Mas todos podem se contaminar. Por isso que essa história de fazer o isolamento chamado vertical, colocar só os idosos no isolamento, né, e liberar os outros para a rua, não é correto, porque aí o vírus pode horizontalmente pegar todo mundo. Aí depois o sujeito vem para casa contaminado e contamina o idoso, que tem mais facilidade de morrer. Então, pode pegar todo mundo. Agora, no caso da grávida, né, eu tive verificando, levantando, eu não vi nenhum trabalho que diga que tem a contaminação da mãe para a criança. Isso ainda não, a não ser que saia algum trabalho recente, mas até onde eu vi, a grávida fica doente, a criança pode nascer saudável, né? O problema é que a grávida, se ela tiver a Covid-19, ela vai ter que estar... Essa gravidez e esse parto, eles terão que ter muito mais cuidados, porque aí o corpo da mãe vai estar infectado e ela vai ter dificuldade respiratória, ela vai ter dificuldade durante o trabalho de parto, ela vai ter uma série de dificuldades, vai exigir uma série de cuidados maiores do que se ela não tiver infectada. Como se diz, né, não é uma gripezinha, né? Você dá a luz gripada, já é uma coisa desagradável, né? Já é uma coisa... Porque você pode ter febre, você pode ter tosse, pode ter catarro, pode ter... né? Agora, com esse bichinho que ele pode causar uma pneumonite grave, o risco da mãe, nós já tivemos relatos de mães que tiveram a doença, foi gravíssimo, foi a cesárea, a criança saiu bem, sem o vírus, e a mãe foi a óbito. A gente tem esse relato, né? Então, tem que se tomar o maior cuidado, que aí não é mais de uma vida só, são 2 vidas que estão na parada, é a vida da mãe e a vida da criança, certo? E aí as maternidades, todas elas têm que estar preparadas para receber uma mãe que foi contaminada pelo vírus, que desenvolveu a doença e que, ao mesmo tempo, tem uma outra sobrecarga, que é o parto, que é uma coisa que exige também, por parte da mulher, uma série de, vamos dizer assim, uma série de atitudes fisiológicas próprias para o trabalho de parto. Então, isso aí seriam 2 assuntos
para a mesma equipe médica resolver, certo? Por isso que é bom você ficar isoladinha, quietinha, tá certo? Se cuidando, né? Álcool gel, olha aqui, ó, se você não tiver, eu te levo aí, tá bom? Eu te levo para você. Obrigada. Eu tenho e eu... Muito obrigada. Eu estou dentro de casa. Eu acho que quem pode tem que ficar em casa. Eu gosto de seguir as recomendações médicas, né? Porque o que me preocupa, já adentrando agora um pouco na área pública, que é a sua expertise, né? Como que vão estar, por exemplo, como que estão os leitos de hospitais, ou como se liberarem a quarentena, como que vai ter leito para eu ter meu filho? Ah, o pessoal gosta de falar muito assim, né? Ah, tem gente que acha que acabaram as mortes por dengue, AVC, não tem mais? Tem, mas a hora que alguém precisar, eu acho que se a pandemia estiver muito espalhada, como que o poder público está se preparando com leitos de hospitais? Eu queria que o senhor nos atualizasse sobre isso. E além do isolamento e o álcool gel, tem mais alguma recomendação que nós poderíamos fazer para evitar pegar essa doença que nós já ouvimos que não é uma gripezinha, né? Não é uma gripezinha, é uma gripezona e mais do que uma gripezona. Ó, veja bem, como o vírus é novo, pouco conhecido, surgiu agora, né? Se espalha muito rapidamente, isso já está comprovado, a gente pega um dos outros, às vezes pelo espirro, pela tosse, às vezes pela fala, né? No aerosol da fala, você falando com uma pessoa perto, assim, 1 metro de distância, 80 centímetros, se a pessoa tiver contaminado, ele pode, no aerosol da fala, não é no perdigoto do espirro, nem da tosse. Perdigoto é aquela gotícula maior de saliva, aquela que você, às vezes tem gente até que fala e fala com tanta força que solta perdigotos, tá certo? Aquela chuva que, na verdade, é assim. Agora, pode pegar pela tosse, pode pegar pelo espirro, como pode pegar também pela fala, pelo aerosol da saliva, que sai quando a gente fala. São partículas muito finas de saliva, quando você fala, acaba indo. Então, o maior cuidado que se tem é o cuidado do isolamento. Por quê? Nós não temos vacina. A vacina deve demorar ainda. A vacina não é fácil de fazer. É um processo difícil. Os tratamentos, tem várias drogas que estão sendo testadas. A cloroquina, tão falada, está sendo testada. Ainda a gente não tem um trabalho científico. Porque eu, como médico, eu obedeço as coisas da ciência médica. Eu não fico indo atrás de coisa, né, assim, ouviu falar, experimentou aqui, tomou ali. A gente tem que ter uma conduta muito técnica. A medicina já, sendo técnica, ela já erra, imagina se ela for atrás de achismo, né? Aí bota a vida das pessoas mais em risco ainda. Então, não só a cloroquina, agora apareceu esse vermífugo, né, que tem um nome... eu não vou falar o nome aqui para não fazer propaganda, senão é capaz do pessoal sair correndo para comprar. Mas tem um vermífugo que está sendo experimentado, e tem no mundo inteiro, tem projeto, mas não tem uma droga que diz, olha, essa aqui, como na AIDS. Na AIDS, se chegou, depois de 8 anos, 10 anos pesquisando, se chegou num coquetel que você toma o coquetel, se você tiver soro positivo, ele pode zerar, ele pode acabar com o vírus no seu sangue e você virar soro negativo. Isso, a AIDS já evoluiu para isso. Nesse caso, não há um medicamento. A cloroquina, ela associada à azitromicina, em casos graves, tudo leva a crer que ela tem uma ação de diminuir a viremia, quer dizer, a quantidade de vírus no organismo. Mas os efeitos colaterais da cloroquina são efeitos cardiológicos, podem ser mortais também. Então, tudo isso tem que ser a dose que vai dar e tal. Então, como não tem vacina, não tem medicação específica, a única arma que nós temos é evitar ter contato com o vírus. Não é fácil. Não é fácil, porque o bichinho tem uma transmissão muito fácil. Às vezes ele vem num plástico que entra na sua casa, né? Ele pode vir, você compra uma coisa... Por exemplo, pode vir numa garrafa d'água. Pode vir assim, pode vir numa compra de mercado, até da farmácia. Você manda buscar um remédio, o sujeito da farmácia estava lá
contaminado, estava assintomático. Muita gente pode ter contaminação do vírus e não desenvolver sintomas, isso também existe, né? Ele tá doente, mas não desenvolve sintoma, desenvolve muito pouquinho, e como a testagem no Brasil está muito pequena, o Brasil demorou muito, agora diz que vai chegar a 46 milhões de testes, Deus queira que chegue, porque o teste é uma forma de você cercar. Você faz o teste, a pessoa deu positiva, você isola aquela pessoa rapidamente. Você não pode sair, você vai ficar ali. Não precisa ir para o hospital, fica num quarto da casa, entendeu? Com o seu talher próprio, seu prato próprio, seu papel higiênico próprio, sua toalha própria, sem misturar com o resto da família. Então, agora que está chegando os testes, né? Até agora, há pouco tempo atrás, colhia o sangue da pessoa e ficava lá no laboratório 20 mil testes para ser feito, não fazia porque não tinha o ingredientezinho para fazer o teste. Agora o Brasil parece que correu atrás de comprar o teste. Então, o isolamento social ele é muito polêmico. Por que ele é polêmico? Porque esse vírus veio com duas armas. Uma arma procurando atingir os seres humanos na sua saúde e integridade física. E a outra arma que o vírus veio é a desorganização da atividade econômica. Porque na medida em que você precisa isolar, precisa parar de fazer aglomeração, você tem que escritórios, fábricas, transporte público, enfim, aquilo que a gente usa no dia a dia, você tem que dar uma parada para poder evitar que a transmissão do vírus seja brutal, assim, seja violenta. E esse isolamento, ele causa uma paralisia na economia. Você viu ontem o barril do petróleo? Os caras que têm o petróleo armazenado, pagando para os outros levarem o petróleo dele embora, porque ele não tem mais onde armazenar petróleo. Tem não sei quantos navios petrolíferos no mar parados, cheio de petróleo, e não tem para que vender, porque os carros não estão andando. Então, você imagina o estrago que faz na economia do mundo, né, do mundo globalizado. O mundo tem muito dinheiro, né? Principalmente o sistema financeiro do mundo é dinheiro demais. Mas se não tem atividade econômica, se não tem compra de materiais, se não tem consumo, fica tudo parado. Então, essa contradição entre proteger a saúde e não deixar a economia se destruir, esse equilíbrio é que ele é muito fino, entende? E aí que vem as brigas, as polêmicas, né? E as radicalizações, né? Não porque aqui, outro, não porque não sei o quê, tem que ir para a rua. Aí vai o nosso presidente, vai para a rua, tosse em cima de todo mundo, esfrega o nariz, tá certo? Exagera, acho que ele está até de propósito. O outro, não pode, fica trancado dentro de casa, não bota nem a cara na janela para dar um bom dia. Então, esse equilíbrio fino, a gente não encontrou ainda. Mas eu tenho dito para as pessoas, a única forma que tem que se proteger, você que está grávida, eu que tenho 68 anos, e mesmo as pessoas mais novas, é a gente se isolar. Eu estou em quarentena. Eu estou trabalhando pelas minhas redes virtuais, atendendo todo mundo, conversando com a cidade inteira, comandando a minha equipe, tudo virtual, sem contato físico. O meu gabinete está funcionando com um plantão, vai uma pessoa por dia só, abre o gabinete, 7h30 da manhã, fecha às 18 horas, toma todos os cuidados preventivos, né? Vai de condução particular, se não tem carro, vai de Uber, para poder não ter aglomeração, e lá, higiene da mão, tal, não recebe as pessoas lá, tudo resolvido por WhatsApp. Nós estamos funcionando. A gente recebe 150, 200 pedidos por dia da cidade via WhatsApp, e encaminhamos todos para a prefeitura, para os órgãos enfim, a gente encaminha os pedidos, ofício, telefona para pedir providência. Esses dias, Alessandra, nós flagramos uma empresa de ambulância, lavando as ambulâncias e jogando lixo hospitalar numa rua lá na Moca. Aí denunciaram para nós, a gente foi para cima, certo? Eu não saí de casa, mas eu agi.
ofício, tá? Botamos a vigilância sanitária em cima e tal, e é assim que nós estamos trabalhando. Quem puder fazer isso, quem puder, faça. Tem gente que não pode. Que bom. Né? Por exemplo, tem gente Nada que não como pode. bom senso Tem gente e que não saber o pode. que vocês estão fazendo. Os meus colegas médicos, eu estou atendendo meus doentes, os doentes que eu tenho muitas famílias de doentes, são milhares. Eu converso tudo por WhatsApp e, às vezes, quando há necessidade mesmo, eu vou fisicamente olhar. Saio de casa e vou na casa da pessoa, nem no consultório, na casa da pessoa, eu e outros colegas. Agora, os colegas mais novos, aqueles que estão no front dos hospitais, principalmente nos hospitais dos leitos de Covid-19, esses estão correndo um risco muito maior. Nós já perdemos aí, nesses 2 meses, que a gente teve notícia, uns 4 colegas médicos, alguns enfermeiros, técnicos de enfermagem, né? Morreu um colega de turma meu, lá do time de Setúbal, um ortopedista, um pouco mais novo que eu, pegou o Covid trabalhando. Ele não devia estar trabalhando. Ele não devia, ele tinha mais de 60 anos, ele devia estar liberado, mas aquele vício de não faltar, pegou. Teve médicos famosos aí, a professora Angelita Rabre Gama, que me ensinou proctologia, professora de gerações, ela teve mal, ela teve na UTI, teve entubada, graças a Deus ela melhorou, mas ela provavelmente também não fez o isolamento, provavelmente não fez. Então, o isolamento, mesmo que a gente tenha raiva dele, ele é necessário para diminuir o número de infectados. Por quê, Alessandra? Porque se você tiver um número muito grande de pessoas infectadas, vai explodir o sistema de saúde. Porque as pessoas continuam, sim, sendo internadas por outros motivos. Continua, o cara tem um infarto, ele vai para o hospital, vai internar. Tem uma pneumonia que não é do vírus, vai para o hospital, vai internar. Estou vendo um monte de gente com pneumonia. Agora, com essa secura do ar, vai aumentar quadro respiratório que não é do vírus. Tem que internar. Então, se tiver um número muito grande de Covid-19, o sistema de saúde público ele não vai suportar, ele vai explodir, como já explodiu em outras partes do mundo, no próprio Estados Unidos, no Equador, em Guayaquil, lá, aquela cidade do Equador, e outros cantos. Então, nós temos que segurar o número de infectados para não deixar explodir a necessidade de internação e de leitos de UTI. Essa é a política de saúde que está sendo feita. Muito bom, muita boa explicação, né? Eu percebo, eu assisto, gosto muito de assistir noticiários não só do Brasil, como internacionais, né? E eu percebo que em vários países aconteceu algo que posso estar enganada, não sei se o senhor doutor concorda, mas nós tivemos países onde a política pública colocou todos em quarentena e houve uma pressão da população para que abrisse, né? E devido ao medo da economia, como você mesmo mencionou, é uma dicotomia muito limiar, né? Fazer essa escolha entre o emprego e a vida não deveria existir. Mas aí, quando houve afrouxamento da quarentena, aí o vírus pegou de vez mesmo e arrebentou com a economia de qualquer jeito, né? Então, eu não sei se você... Uhum. Ou por bem ou por mal, né? Ou você arrebenta com a economia numa quarentena muito, muito radical, ou você arrebenta com a economia na hora que adoecer um monte de gente que não pode trabalhar, né? Agora, você já... Pensa uma coisa, a gente não vai nem pensar isso, mas pensa bem, um número excessivo de pessoas com a pneumonite viral, necessitando de leito de UTI, necessitando de respirador e não ter. Morrer de falta de ar, como diz, morrer afogado no seco, não conseguir respirar, é a coisa mais terrível que tem. Quem é médico sabe o terrível que é a pessoa morrer sem conseguir respirar. É muito angustiante. E se a gente não tomar cuidado para segurar o número de doentes, o que vai acontecer é que vai aumentar a transmissão e essas pessoas que vão precisar de internação e precisar de aparelho de respirador de UTI vai ser maior do que a oferta que o serviço público tem
para tratar. Então, esse equilíbrio, ó, isso é um equilíbrio, é uma balança de pesar ouro. Você bota um grãozinho aqui, a balança é aquela balança ultra de microgramas, entendeu? É isso que o governo tem que ter bom senso. É bom senso. Os países do mundo, por exemplo, tem 4 países no mundo onde os líderes estão dizendo que não tem quarentena. Tem um na Rússia lá, que é um país que ainda é um país comunista lá, uma ditadura, que ele disse, não, com vodka a gente cura tudo. Eu vi hoje na televisão ele falando, bebe vodka que o vírus vai... Belarus. Hã? Tá liberado. É em Belarus. Né? Pois é, então esse é um, tem um outro também lá na Bielorrússia, se eu não me engano, que também está assim, o Ortega, ali na Nicarágua, disse que o vírus é a invenção do capitalismo, que não existe, os socialistas não têm esse vírus, está liberando, e o Brasil, o nosso presidente também está dizendo, ó, isso aí não tem nada a ver, tal. Então são 4 mandatários no mundo que estão com essa postura, né? Agora, por exemplo, a Itália liberou, não acreditou no começo, olha lá o que aconteceu, a Espanha não acreditou, olha o que aconteceu, a Suécia estava liberando tudo, agora já está aumentando o caso, um dia após o outro está aumentando. Os países que fizeram direitinho, por exemplo, Portugal, o português é um povo muito disciplinado, ele é ou é A ou é B, eles não têm esse negócio, vamos ver, vamos ajeitar, ou é A ou é B. Falaram para os portugueses, fiquem em casa. Os portugueses todos ficaram em casa, não saiu ninguém. O que aconteceu? Portugal praticamente passou batido na pandemia. Ela não, pouquíssimos, certo? Você vê a própria Igreja Católica, ela tomou uma atitude radical, ela parou com as missas ao vivo. O Papa foi lá rezar sozinho, você viu aquela imagem? Não é? Aqui em São Paulo as igrejas estão todas rezando online. Por quê? Porque o pessoal acreditou na história. Que hora que vai liberar a quarentena? Isso depende da curva da transmissão, vai depender da curva. Se a gente vê que a curva está achatada, você pode liberar um pouco setores da economia. Né? Agora, se todo mundo for para a rua, agora, por que a pessoa vai para a rua? O pobre vai para a rua porque tem fome, está desesperado. E o empresário quer que libere porque ele precisa ganhar o dinheiro da empresa dele, senão ele vai falir. Tem gente falindo. O governo tem que entrar forte nisso aí. O governo vai ter que gastar uma quantidade de dinheiro, até o FMI já liberou, falou, pode gastar mais que nós vamos fazer um alongamento de dívida, certo? O governo tem que injetar, está muito burocrático a liberação de dinheiro, do dinheiro dos R$600, está muito burocrático, as pessoas iam lá 3, 4 vezes, cada hora faltava um papel, uma vírgula, não sei o quê, não conseguia. Mas o governo tem que entrar. E além do governo, Alessandra, tem que ter a solidariedade humana. A solidariedade humana, nessa hora, vale muito para aqueles que mais precisam. Os que têm que ajudar aqueles que precisam. Lá no nosso voluntariado médico do Canariba, nós já distribuímos lá 15 toneladas de comida para as pessoas, muito bem distribuída para quem realmente precisava. E vamos distribuir mais 15 toneladas nos próximos dias. Estamos pedindo doação, porque você chega com a cesta básica na casa de uma pessoa que não tem nada em casa, que dure 20 dias, aquilo dá uma esperança, um alívio, a pessoa ganha até resistência contra o vírus. Entendeu? Agora, verdade. Se ele ficar... Não é verdade? Então, a solidariedade humana. E graças a Deus, nós estamos vendo o Brasil está se mobilizando na solidariedade humana. O que o governo tem demorado, o povo está fazendo. Eu vejo as favelas aqui, Paraisópolis, lá no Rio de Janeiro, né, igrejas, entidades, profissionais liberais, uma solidariedade de ponta a ponta que está ajudando a segurar a rapadura do país, né? Senão já tinha explodido há muito tempo. É verdade. Nataline, antes eu quero saber, como vereador, quais são as políticas públicas que a Câmara de São Paulo está fazendo no combate ao Covid, mas antes de você responder, tem uma dúvida aqui, duas sobre o vírus, bem rapidinho, que o pessoal está preocupado, né? Água do mar e salgada, ela mata o vírus, o sol mata o vírus. Esse vírus, ele é o mesmo da China ou ele sofreu uma mutação? Então, se você puder responder isso, e depois
adentrar na parte política, me falar o que você, como vereador, está fazendo, né? Eu sei que, eu ouvi falar, né, que como advogada eu estou um pouco desatualizada, mas tem uma lei na época da pandemia, né, que libera licitações. Vocês podem comprar sem licitações, salvo engano, salvo o melhor juízo. Nesse caso, o que vocês estão fazendo para fiscalizar para que as licitações não sejam superfaturadas, né? Como que a população pode ter uma segurança nisso daí? Muito bem. Primeiro, o vírus, não teve mutação, pelo menos pelo que eu conheço, é o vírus que veio da China. Não houve uma mutação assim radical, não é um vírus 2, tá certo? Então é o vírus que veio da China que está no mundo inteiro. Segundo, é claro que o sol, se você colocar as coisas no sol, o calor do sol, o vírus, ele não resiste ao calor do sol, se for um sol forte, direto. Ele é um bicho resistente. Se você deixar na sala de casa um plástico contaminado, ele pode demorar ali a sumir do plástico. Por isso que, quando chegar a sacola plástica, o que a gente faz na minha casa? A gente tem um sprayzinho com água sanitária, joga na sacola, por fora, depois tira o gênero, bota num lugarzinho que a gente tem de quarentena e pega aquela sacola e tem um depósito ali no fundo que a gente põe todas as sacolas lá e deixa dias lá. Entendeu? Até o vírus sumir da sacola. Agora, o sol é o vírus. Oi? Uma ótima dica. Eu ia perguntar, o que eu faço com as compras delivery que chegam, né? Então, você pega a da sacola que vem, né? Ou a sacola plástica ou a sacola de papel. A gente joga água sanitária na embalagem de fora, na sacola. A gente joga água sanitária, dá um banho de água sanitária. Aí abre... Aí pega os pacotes que vem dentro, tem uma caixa num canto da casa, põe tudo ali, fica pelo menos 48 horas ali. E a sacola, a gente tem um depósito lá, um outro local fora da casa, que a gente joga todas aquelas sacolas, vão ficando ali, e antes de usar, a gente dá mais uma higienização nas sacolas. Por quê? Porque se você pegar a sacola que vem do delivery, botar em cima da mesa, ou a caixinha de comida chinesa, aquela que vem, põe em cima da mesa. Quem manipulou pode estar transmitindo, e aí você bota aquilo em cima da mesa, aí daquilo, bota a mão, vai daqui, vai dali, leva a mão na boca, pronto, contaminou. Então, antes de você usar qualquer coisa que venha da rua, por exemplo, quem vem na minha casa, estou fazendo agora igual família japonesa, chinelão na porta, a pessoa tira o sapato, certo? Eu não dou banho de água sanitária em ninguém, não sou louco para fazer isso, mas tem o álcool gel ali, a pessoa tira o sapato, deixa o sapato fora, calça o chinelo e lava as mãos direitinho e tal, e a gente, se a pessoa tiver alguma suspeita, a gente tem máscara, nós temos, minha cunhada faz máscara muito bem feita, ela não faz milhares, né, mas fez para nós máscara de pano, a pessoa usa, quer dizer, nós temos uma relação social de respeito, mas respeito à nossa saúde e à saúde também de quem vem. Tá certo? Então, todos esses cuidados a gente tem aqui. Minha filha, quando vem, ela faz todo esse ritual. Ela entra de chinelo, lava as mãos, tarará, vem com a mão. Nós temos a minha sogra aqui, que tem 95 anos, então a gente protege ela, assim, é verdadeiro escudo, para que ela não, né? Eu acho que a gente até agora... E usa luva? Não, usa luva não, também? Não, a gente lava as mãos muitas vezes. Nós agora estamos preocupados com a economia de água, mas a gente lava as mãos e tem álcool gel, a gente conseguiu álcool gel, então, ou na água e sabão, a água e sabão é extremamente eficaz para o vírus, quem não tiver álcool gel, água e sabão, funciona, lava bem, né? Quer dizer, não fica com a mão embaixo da torneira, abre a torneira, molha a mão, fecha. Aí pega o sabão, esfrega, abre a torneira, enxágua a mão, fecha. Entendeu? Para também não ficar a água da Sabesp escorrendo para o cano direto, que aí quem vai acabar é a represa. A gente vai se salvar do vírus, não vai ter água para beber depois, tá certo? Mas a álcool gel funciona muito bem. Então, os cuidados dentro de casa são fundamentais. Se tiver alguém que tenha suspeita, nós tivemos uma pessoa da família que teve suspeita, febre alta, dor de garganta, O que nós fizemos? Um quartinho aqui especial, botamos ele lá,
Tá certo? Parecia presidiário, a comida entrava e ele não saía, ele ficou lá uma semana até ver que aquilo não era, testou, não era Covid, era outra coisa, liberou geral ele, mas ficou ali na quarentena, dentro de casa, num lugar especial. Tem gente que não tem lugar em casa para fazer isso, a gente tem a felicidade de ter. Tem gente que mora 6, 7 pessoas, às vezes, num cômodo com uma cozinha. Aí fica difícil mesmo, né, de fazer essa prevenção. Mas aí você me perguntou da Câmara. Bom, eu estou ajudando pessoalmente, por minha conta, entidades, né, muitas delas nem conheço, como eu sempre ajudei, né, eu sou médico, eu não gosto de sofrer com a miséria, ver a miséria das pessoas. Então, há 45 anos que eu ajudo os outros. Eu não vou agora parar, porque sou vereador, vou parar de ajudar. Então, a gente tem ajudado, evidentemente, tomando todos os cuidados legais para não se transformar, não ser visto aquilo como uma coisa de compra de voto, essas coisas. Então, é tudo de forma indireta, né? Ninguém nem sabe quem está ajudando, entendeu? A gente ajuda. E também eu destinei 1 milhão das minhas emendas parlamentares para comprar EPI para os profissionais de saúde, semana passada. E essa semana agora, a partir de quarta-feira, eu vou liberar, o dinheiro não é meu, o dinheiro é do Tesouro, mas a gente tem direito de indicar, o vereador tem direito de indicar, eu quero até 3 milhões, ele pode indicar onde quer que gasta. Então, eu vou destinar as minhas emendas esse ano, todas para proteger os profissionais de saúde que estão muito desamparados nos prontos-socorros e nos hospitais. 1 milhão já foi, essa semana vai mais 1, aí eu vou verificar proximamente o 3º milhão, também eu vou destinar, vou pedir que o Tesouro Municipal destine para a Secretaria Municipal de Saúde. Nós votamos na Câmara, foi unânime, a Câmara tinha um fundo financeiro de 38 milhões, é um dinheiro reservado lá, que a Câmara tem, nós votamos e transferimos esses 38 milhões todinho para a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Assistência Social. Já foi, esse já foi. E essa semana passada, sexta-feira, nós votamos também transferindo o fundo do Tribunal de Contas do município. Também lá tinha um dinheiro. Então já foi quase 50 milhões de reais que nós votamos e transferimos das contas desses fundos financeiros para Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência. Amanhã, não, quinta-feira, nós vamos votar um pacote de determinações para a Prefeitura de São Paulo para investimento na doença. Não na doença, né? Na prevenção e no combate. Por exemplo, nós estamos propondo, já é unânime entre os líderes, tinha um probleminha lá com o pessoal do governo e tal, mas eu acho que eles já caíram na real. O que nós vamos votar? Que eu adquira, a princípio, 100 mil cestas básicas, faça um levantamento de onde está a fome na cidade e distribua essa cesta básica sem burocracia. Agora, tem que fazer um levantamento. O governo já tem esse mapeamento. Você não precisa andar muito em São Paulo para saber onde está a fome. Entendeu? A gente sabe, já há muito tempo que a gente sabe os bolsões de miséria, de pobreza na cidade. Cada bairro a gente sabe aonde está o lugar mais frágil, que tem mais vulnerabilidade. É aí que esses 100 mil bolsos, essas 100 mil cestas, tem que ir, para começar 100 mil cestas. Se a coisa alongar, mais 100 mil cestas. Né? Porque se você der uma cesta para cada família, são 100 mil famílias. Se você multiplicar isso por 4, são 400 mil pessoas. E uma cesta bem caprichada, ela dura por 1 mês para a pessoa comer. Não tem luxo. Não vai ter... Luxo não vai ter, mas vai ter o feijão, o arroz, o óleo, aqui o fubá, isso, aquilo outro, para a pessoa comer. Além disso, a Câmara também está votando, vai votar, isso interessa para os empresários, uma série de medidas para diminuir o impacto dos impostos, alongar a margem de pagamento de IPTU, de ISS na cidade, não é perdoar, mas vamos dizer assim, postergar cobrança de dívidas de imposto, postergar para
até para o final, quando a economia recuperar, e também suspender algumas taxas que existem, algumas coisas são pesadas. IPTU, por exemplo, nós temos que ver como fazer. Não dá para cobrar IPTU de um aposentado, né, que às vezes ganha R$ 2.000 por mês, tem uma casa grande de quando ele trabalhava, né, quando ele era produtivo, né, que ele ganhava um dinheiro na empresa, aí ele ficou com aquela casa e um IPTU de R$ 10.000 por ano. R$ 1.000 por mês, ele ganha 2, 3, como é que ele vai pagar esse imposto? Então, isso tudo, como é uma coisa difícil, Alessandra, da gente calcular, também nós não podemos dar uma paulada na arrecadação da cidade, porque se a gente derrubar muito a arrecadação de São Paulo sustenta 80% do dinheiro que é gasto com a saúde no município. O governo federal é só 20%. O governo federal é só 20%. 80% é dinheiro do município. Se a gente onerar muito a arrecadação da cidade, a gente mata a atividade de atendimento à saúde. Então, mais uma vez, é o ajuste fino. Ó. Esse equilíbrio é que a gente está calculando. Por isso que a Câmara não votou isso ainda. Mas está ficando pronto os cálculos. A gente deve votar, isso vai ajudar muita gente a livrar-se de dívidas e de compromissos com o poder, com o governo municipal da cidade de São Paulo. É o que a Câmara tem feito, além do nosso Comitê Civil contra o Coronavírus, que eu dei a ideia e criamos na Câmara, que já tem 212 parceiros, né, e que estamos fazendo um trabalho de esclarecimento. Funciona assim, nós fizemos um cartaz, um folder, a Fiesp vai lá e assina. Fiesp, membra, Associação Comercial, Associação do Bairro, Associação Médica de Paulista, de São Paulo. Cada um pega aquele folheto e vai na sua base e distribui com orientações de como se prevenir da doença. E a gente está estimulando que as pessoas façam a chamada solidariedade humana, cada um na sua base, para ajudar quem precisa a comer, né? Ajuda para comer, para material de higiene. Comida e material de higiene são as duas questões principais que é preciso agora para as pessoas passar essa fase difícil. E sobre a retomada de empregos, né? Eu sempre, como empreendedora, né, empresária, eu penso sempre como vai ser sair dessa crise, né? Há algo que o poder público, da parte que lhe cabe, né? Como vereador que tem algum projeto, alguma coisa nesse sentido para ajudar a retomada da economia, ou por enquanto estamos apenas tratando aí da emergência na saúde? Não, claro que a questão da economia depende muito da política federal, né? O município ele não tem instrumentos para influir diretamente na taxa de juro, para influir diretamente nos grandes financiamentos a empresas. O município não tem, a arrecadação do município, ela é praticamente empata com o gasto. Se fosse para gastar, para melhorar mesmo a cidade, a gente precisaria de um orçamento 3 vezes maior do que a gente tem. Nova York tem 9 milhões de habitantes, Nova York não tem favela, e Nova York tem um orçamento que é o dobro do orçamento da cidade de São Paulo. Então, você vê como nosso orçamento é enxuto. Agora, o que nós, nesse pacote que nós vamos votar na Câmara, agora provavelmente até sexta-feira, ou talvez na segunda-feira que vem, tem a criação de frentes de emprego, frente de trabalho, entendeu? Então, a cidade precisa ter zeladoria urbana, precisa ter suas praças limpas, suas ruas limpas. Então, enfim, tem um monte de coisa que pode ser feito. A saúde está contratando muita gente, viu? É verdade. A saúde está contratando milhares de pessoas, investimento grande em dinheiro e tem muito emprego sendo aberto para aquele, mas esse é quem é profissional da saúde. Agora, limpeza pública, obras, tapa-buraco, não sei o quê, nós estamos propondo da prefeitura criar uma frente de trabalho de emergência durante a viagem para você absorver principalmente as pessoas mais pobres, o subempregado, o desempregado, o autônomo que não consegue mais vender, que queira trabalhar para ter um ganho
aí que não vai ficar rico, né? Mas não vai passar fome. Então, também no nosso pacote econômico, agora que nós estamos terminando de discutir, vai ter também a criação dessas frentes de trabalho. Então, são coisas que a gente está fazendo, está buscando, né? E óbvio, né? Ajudar o empresariado, exonerar a empresa, ajudar as pessoas a produzir, né? Eu falei com o secretário de saúde, nós temos conversado, compra as máscaras aqui em São Paulo, vai nas oficinas que trabalha com têxtil, oficina de roupa, fala para o cara, ó, você não está vendendo roupa, vira suas máquinas para fazer máscara. E a prefeitura começa a comprar e põe no mercado, para outros também comprarem, entendeu? Enfim, tem uma série de coisas que tem que fazer. Eu acho, sinceramente falando para você, do fundo do coração, eu acho que o governo do Estado, o governo federal tem feito pouco, do ponto de vista da economia. Liberou o dinheiro ainda não está chegando para quem precisa, está demorando muito. O governo do Estado e o governo municipal se voltaram muito para a questão do atendimento à doença. Isso é muito importante, muito importante. Agora, eles precisam ter agora o repique de iniciativas para manter a economia relativamente funcionando, tá certo? De maneira inteligente, de maneira, vamos dizer assim, que você não coloque em risco ter enormes aglomerações e tal. Há medidas econômicas que podem ser feitas, como, por exemplo, frente de trabalho, acabei de falar, que você pode aproveitar as pessoas que estão no desemprego e o próprio poder público fazer a contratação. Tem que alocar dinheiro para isso. Nossa, tá muito bom, muito informativo. A gente está quase chegando a 1 hora de live. Eu vou liberar você, mas eu tenho uma pergunta que eu acho super inteligente, porque eu me lembro que o senhor foi o autor da emenda que melhorou a merenda escolar, que eu apreciei muito isso, porque eu sou uma pessoa que cuido muito da saúde e alimentação, né? E eu ouvi falar que o Cinturão Verde estão perdendo toneladas de alimentos, não sei se é verdade. O que está sendo feito com relação à merenda escolar nesse momento? A merenda escolar está mantida, ela está mantida. Ela o que acontece? Ela não está sendo servida nas escolas. Então, a Secretaria de Educação, ela arrumou um mecanismo de dar um voucher, de dar um vale, para que as pessoas possam buscar a sua comida, porque muitas crianças, às vezes só comem quando está na escola. Não estando na escola, ele não tem em casa, não tem comida. Então, isso foi, de certa forma, resolvido com essa ajuda que ao invés da escola fornecer, como as escolas estão fechadas, ao invés das escolas fornecerem elas próprias o alimento, dá um voucher, dá um vale-refeição para aquela família que tem um filho, tem 2 filhos, aquilo que ele comeria na escola, ele vai buscar e vai comer em casa. Então, essa é a questão. A minha lei, Alessandra, é um pouco diferente. Ela é uma lei que eu fiz aí que faz uns 8 anos, que eu aprovei e que está sendo implementada. Agora não tá tendo escola, não tem, né? Mas que a escola compre alimento orgânico para botar na comida das crianças. Alimento orgânico é aquele alimento que é produzido sem agrotóxico. E a gente já estava com uma porcentagem grande de escolas que já estavam comprando alimento orgânico, arroz orgânico, fruta orgânica, legumes orgânicos, já estava, não é 100%, mas estava caminhando, já algumas escolas já tinham 20% da comida sem agrotóxico. Isso é a lei que eu fiz, né? O ideal era a gente chegar daqui a alguns anos com 100% do alimento escolar orgânico, sem agrotóxico. O agrotóxico, né? O Brasil é o rei dos agrotóxicos. Né? Ano passado, o governo liberou 360 agrotóxicos. Nossa, muitos são mortais, muitos são cancerígenos. São mortais. As doenças, né, que causam pelo agrotóxico, elas são muito. Eu estudo nutrição, né? Então eu sou uma defensora e tento comer orgânico, então acho fantástico. Parabéns por essa iniciativa, vereador. E por final, você é do Partido Verde, né?
Como que o meio ambiente é impactado em épocas de pandemia? Qual é essa relação do impacto no meio ambiente? A gente vê o que está acontecendo aí no Amazonas, com os índios, desmatamento. O que que isso tem a ver com a pandemia e com algum vírus? Se você puder responder isso, está muito bom o papo, mas antes de nos deixar, Eu eu queria ouvir. vou falar rapidinho, tá? A gente sabe, por exemplo, a epidemia de ebola foi por conta de desmatamento que foi feito no centro da África. A febre amarela, que era selvagem, virou febre amarela urbana, desmatamento que o mosquito trouxe e que o transmissor do vírus para dentro da cidade. Dengue também tem uma relação muito grande com o desmatamento. A leishmaniose, que se desenvolveu aqui nos canaviais de São Paulo, também foi porque certos roedores vieram viver da cana e eles eram transmissores da leishmaniose para o cachorro e do cachorro para o homem. Ou seja, tem tudo a ver o meio ambiente com as doenças, né? Se a gente não cuidar do meio ambiente, nós vamos ficar cada vez mais doentes. Essa é a nossa luta, né? Viver bem num ambiente saudável. Nossa, e a gente não para pensar, né? Por isso que a prevenção é a melhor doença, né? E como dizia Hipócrates, o pai da medicina, façamos do alimento o nosso remédio, né? Bom, vereador, foi maravilhoso, maravilhoso. Queria muita gratidão, agradecer por esse tempo, que eu sei que o seu tempo é bem raro. E obrigada. A live continua na página do Dr. Gilberto Natalini no Facebook, para quem perdeu. E vai ficar aqui 24 horas. Eu queria agradecer essa aula que nós tivemos e pedir aí que você continue com esse trabalho sério, cuidando das crianças, do meio ambiente, cuidando dos idosos e que Deus te proteja você, sua família e todos nós brasileiros. Muito obrigada, gratidão. Eu que agradeço a você. Você é uma querida amiga. Eu te desejo muito boa sorte e tenho certeza que vai ter no parto. Obrigada, gratidão. Viva o Pedro. Muito obrigada, vereador. Ótima tarde para todos vocês e obrigada pelo seu tempo. Até mais. Tchau, tchau. Abraço, tchau. Abraço.